O Evangelho de Sri Ramakrishna. Por M. Amaindranath Gupta. Um discípulo direto de Sri Ramakrishna. Original em Bengali. Traduzido para o inglês por Swami Nikhilananda. Traduzido do inglês por Leda Marina Bevilacqua Leal. Capítulo 15. Última visita a Keshab. Quarta-feira, 28 de novembro de 1883. Eram 2 horas da tarde. M estava andando na calçada da Circular Road, defronte do Lily Cottage onde Keshab Chandra Sen vivia. Estava esperando ansiosamente pela chegada de Sri Ramakrishna. A doença havia tomado uma feição grave e existia poucas esperanças de que ele se recuperasse. O mestre gostava muito de Keshab e vinha de Dakshineswar fazer-lhe uma visita. No lado leste da Circular Road ficava o Victoria College, onde as senhoras do Brahmo Samaj de Keshab e suas filhas recebiam educação. Ao norte do colégio havia uma casa espaçosa habitada por uma família inglesa. M notou que havia tristeza na casa e imaginou o que estava acontecendo. Logo uma carruagem fúnebre chegou, com os cocheiros de preto e os membros da família estavam com um aspecto muito triste. Havia ocorrido uma morte na família. Para onde vai a alma, deixando atrás de si este corpo mortal? Pensando nesta velha pergunta, M esperava, observando as carruagens que vinham do norte. Mais ou menos às 5 horas uma carruagem parou defronte ao Lily Cottage e Sri Ramakrishna desceu com Latu e muitos outros devotos, incluindo Rakal. Foi recebido pelos parentes de Keshab que o conduziram juntamente com os devotos para cima, na varanda sul da sala de estar. O mestre sentou-se num divã. Depois de uma longa espera, ficou impaciente para ver Keshab. Os discípulos de Keshab disseram que ele estava descansando e que logo estaria ali. Sri Ramakrishna tornou-se cada vez mais impaciente e disse aos discípulos de Keshab: "Em qual a necessidade dele vir até mim? Por que não posso ir lá dentro vê-lo?" Prazana, humildemente senhor, ele virá dentro de poucos minutos. Mestre, vá embora. É você quem está fazendo toda esta confusão. Deixe-me entrar. Prazana começou a falar sobre Keshab a fim de desviar a atenção do mestre. Disse, Keshab é agora uma pessoa completamente diferente. Como o senhor, fala com a Mãe Divina. Ouve o que a mãe diz, ri e chora. Ao ouvir falar que Keshab falava com a Mãe Divina, riu e chorou, o mestre entrou em êxtase. Era inverno e o mestre usava um casaco de flanela verde com um chale caído sobre ele. Sentava-se em posição ereta com os olhos fixos, em êxtase profundo. Passou um longo tempo deste jeito. Não havia sinal de retorno ao plano normal de consciência. Gradualmente foi escurecendo. Foram acesos lampiões na sala de estar para onde o mestre iria agora. Enquanto descia vagarosamente ao plano normal de consciência, foi levado para lá, embora com muita dificuldade. O aposento era bem mobiliado. À vista dos móveis, o mestre murmurou para si mesmo: essas coisas eram necessárias antes, mas agora, para que servem? Vendo Rakal disse: Mo, você está aqui. Sentando-se no divã, perdeu novamente a consciência do mundo exterior e, olhando em volta, como se estivesse vendo alguém, disse: Olá, mãe. Vejo que tu também vieste. Como tu está te exibindo com teu sari de Benares? Não me aborreças agora, por favor. Senta-te e fica quieta. O mestre estava em estado de intensa intoxicação divina. No aposento bem iluminado, os devotos brahmos sentaram-se em volta do mestre, Latu, Rakal e M ficaram perto dele. Dizia para si mesmo, ainda tomado de fervor divino: o corpo e a alma. O corpo nasceu e morrerá. Mas para a alma não há morte. É como a noz de Betel. Quando a noz está madura não se prende à casca, mas quando está verde é difícil separá-la do seu envoltório. Depois de realizar Deus, uma pessoa já não se identifica mais com o corpo. Sabe-se, então, que corpo e alma são duas coisas diferentes. Neste momento Keshab entrou no aposento. Veio pela porta leste. Aqueles que se recordavam do homem que pregava no Town Hall ou no templo do Brahmo Samaj, ficaram chocados ao ver aquele esqueleto coberto de pele. Mal podia ficar de pé. Andava apoiando-se na parede. Com muita dificuldade, sentou-se defronte do divã. Nesse meio tempo, Sri Ramakrishna havia se levantado do divã e sentara-se no chão. Keshab inclinou-se profundamente ante o mestre e ficou nessa posição por um longo tempo, tocando os pés do mestre com a testa. Sentou-se.
Sri Ramakrishna ainda estava em êxtase. Murmurava para si mesmo, falando com a Mãe Divina. Levantando a voz, Keshab disse: Estou aqui, Senhor, estou aqui. Pegou a mão esquerda de Sri Ramakrishna e acariciou-a gentilmente, mas o mestre estava em samadhi profundo, completamente intoxicado pelo amor divino. Uma corrente de palavras saíam de seus lábios, enquanto falava para si mesmo e os devotos ouviam-no maravilhados. Mestre, enquanto um homem se identificar com os upadis, verá a multiplicidade, como Keshab, Prasana, Amrita etc., mas ao atingir o conhecimento perfeito, vê somente uma consciência em todos os lugares. Assim também o conhecimento perfeito faz compreender que a consciência una tornou-se o universo e seus seres vivos e os 24 princípios cósmicos, mas as manifestações do poder divino são diferentes em seres diferentes. É ele, sem dúvida alguma, que se tornou tudo, mas em alguns casos, há uma maior manifestação em uns do que em outros. Vidyasagar me perguntou uma vez: pode ser verdade que Deus tenha dotado uns com maior poder do que a outros? Respondi: se assim não fosse, como poderia um homem ser mais forte do que 50? Se não fosse o caso, como se explica que todos nós viemos vê-lo aqui? A alma com a qual Deus brinca está dotada de seu poder especial. O proprietário de terras pode morar em qualquer lugar de seus domínios, mas é encontrado geralmente numa determinada sala de sua preferência. O devoto é esta sala. Deus gosta de brincar no coração de seu devoto. É aí que seu poder especial manifesta-se. Quais são as características de tal devoto? Quando virem um homem fazendo grandes coisas, podem estar certos que o poder especial de Deus está se manifestando por seu intermédio. O poder primordial e o Brahman Supremo são idênticos. Não se pode pensar num sem pensar no outro. São como a pedra preciosa e seu brilho. Não se pode pensar no brilho sem a pedra preciosa, ou na pedra preciosa sem o brilho. Assim também, é como a cobra e seu movimento sinuoso. Não se pode pensar no movimento sinuoso sem a cobra, ou na cobra sem seu movimento sinuoso. É o poder primordial que se tornou o universo e seus seres vivos e os 24 princípios cósmicos. É como o caso de involução e evolução. Por que me sinto tão desassossegado em relação a Rakal, Narendra e outros jovens? Asa uma vez me perguntou: quando o senhor vai pensar em Deus, se está sempre ansioso por estes rapazes? Keshab e os outros sorriem. Isto fez-me ficar muito preocupado. Orei à Mãe Divina: Mãe, veja em que apuros eu me encontro. Asra repreende-me porque me preocupo com estes jovens. Depois perguntei a Folana sobre isto. Disse-me que este estado mental meu está descrito no Mahabharata. Em que mais iria um homem estabelecido em Samadhi ocupar sua mente, no mundo fenomenal, depois de descer do Samadhi? É por isso que ele procura a companhia de devotos dotados de Sattva. Dei um suspiro de alívio, quando Folana falou-me do Mahabharata. Asra não deve ser culpado. Durante o período de luta deve-se seguir o método de discriminação, isto não, e direcionar a mente inteira para Deus. O estado de perfeição, porém, é muito diferente. Depois de alcançar Deus, uma pessoa reafirma aquilo que anteriormente negou. Para se fazer manteiga, deve-se separar o soro do leite. Assim descobre-se que a manteiga e o soro estão intimamente correlacionados. Pertencem à mesma substância. A manteiga não é diferente do soro, nem o soro essencialmente diferente da manteiga. Depois de realizar Deus, fica-se definitivamente sabendo que é Ele quem se tornou tudo. Em alguns manifesta-se mais claramente do que em outros. Quando uma inundação vem do oceano, a terra toda fica submersa. Antes da inundação o barco só poderia alcançar o oceano somente seguindo o curso sinuoso do rio, mas depois da enchente, pode-se ir direto para o oceano. Não é necessário tomar um desvio ao longo do campo. Pode-se atravessar o campo em qualquer ponto. Depois da realização de Deus, ele pode ser visto em todos os seres, mas sua maior manifestação está no homem. Assim também, entre os homens, Deus manifesta-se mais claramente naqueles devotos sattvicos e naqueles que não possuem qualquer desejo de desfrutar de mulher e ouro. Onde pode o homem que atingiu Samadhi repousar a mente, depois de ter descido daquele plano? É por isso que sente necessidade de procurar a companhia de devotos de coração puro, dotados de sattva e livres de apego à mulher e ouro. De que outra maneira poderia ocupar-se no plano relativo de consciência? Aquele que é Brahma é o Adyashakti, a energia primordial. Quando inativo, é Brahma, Purusha. É chamado Shakti ou Prakriti, quando empenhado na criação,
preservação e destruição. Estes são os dois aspectos da realidade, Purusha e Prakriti. Aquele que é Purusha é também Prakriti. Ambos são a personificação da felicidade. Se estiverem conscientes do princípio masculino, não podem ignorar o princípio feminino. Aquele que se lembra do pai, deve pensar, também, na mãe. Keshabri. Aquele que conhece a escuridão, também conhece a lua. Aquele que conhece a noite também conhece o dia. Aquele que conhece a felicidade, também conhece a infelicidade. Você compreende isto, não é? Keshab, sim, senhor, compreendo. Mestre, e minha mãe? Quem é minha mãe? Ah, ela é a mãe do universo. É ela quem cria e preserva o mundo, que sempre protege seus filhos e que satisfaz qualquer desejo em Dharma, Artha, Kama e Moksha. Um verdadeiro filho não pode viver longe de sua mãe. A mãe sabe de tudo. A criança apenas come, bebe e diverte-se, mas não se importa com as coisas do mundo. Keshab, sim, senhor. É verdade. Enquanto falava, Sri Ramakrishna recobrou a consciência normal. Com um sorriso iluminando seu rosto, conversou com Keshab. O aposento estava cheio de pessoas que os observavam atentamente, ouvindo suas palavras. Todo mundo estava espantado em ver que nem Keshab nem o mestre havia perguntado um ao outro sobre suas respectivas saúde. Falavam apenas de Deus. Mestre, a Keshab, por que os membros do Brahmo Samaj preocupam-se com as glórias de Deus? Será que há alguma necessidade de repetir coisas como, ó Deus, tu criaste a lua, o sol e as estrelas? A maioria das pessoas admiram somente o jardim. Como apenas algumas preocupam-se em conhecer o dono. Quem é o maior, o jardim ou o dono? Depois de alguns tragos na taverna, será que me preocupo em saber quantos galões de vinho estão guardados lá? Uma garrafa é suficiente para mim. Ao me encontrar com Narendra, nunca lhe pergunto, quem é seu pai? Quantas casas possui? Devo contar a verdade? O homem ama suas riquezas e pensa que Deus ama as suas, também. Pensa que Deus ficará contente se exaltarmos suas riquezas. Uma vez Sambu disse-me, por favor, abençoe-me para que eu possa morrer deixando meus bens nos pés de lótus de Deus. Respondi-lhe, essas riquezas são para você. Que riquezas pode oferecer a Deus? Para ele, são mera poeira e palha. Uma vez um ladrão entrou no templo de Vishu e roubou as joias da imagem. Mathur Babu e eu fomos ao templo ver o que havia acontecido. Dirigindo-se à imagem, Mathur disse amargamente, que vergonha, senhor! O senhor é tão descuidado. O ladrão tirou todos os enfeites do seu corpo e o senhor não fez nada. Em seguida eu disse a Mathur, que vergonha! Como suas palavras são sem propósito. Para Deus, as joias das quais você fala, são apenas torrões de argila. Lakshmi, a deusa da fortuna, é sua consorte. Você está querendo dizer que ele deveria perder noites de sono porque um ladrão lhe tirou umas poucas rúpias? Não deve dizer tais coisas. Pode alguém controlar Deus pela riqueza? Ele só pode ser conquistado pelo amor. O que ele quer? Certamente não é riqueza. Quer dos seus devotos, amor, devoção, sentimento, discriminação e renúncia. Uma pessoa considera Deus de acordo com seus sentimentos íntimos. Tome, por exemplo, um devoto com excesso de tamas. Ele pensa que a Mãe Divina come carne de cabra. Então mata uma para ela. Assim também, um devoto dotado de rajas cozinha arroz e outros pratos para a mãe, mas o devoto satvíco não demonstra sua adoração. As pessoas nem sabem que ele está adorando. Se não tiver flores, faz o culto só com água do Ganges e folhas de bel. A comida oferecida à divindade consiste de arroz empapado açucarado ou alguns caramelos. Às vezes faz um pouco de pudim de arroz para ela. Há, também, um tipo de devotos, que está além dos 3 gunas. Possuem uma natureza infantil. Seu culto consiste em cantar apenas o nome de Deus, apenas seu nome. A Keshab, com um sorriso. Por que será que você está doente? Há uma razão para isto. Muitos sentimentos espirituais passaram pelo seu corpo, e, por conseguinte, ele caiu doente. Na hora que surge uma emoção, uma pessoa mal compreende. O golpe que é dado ao corpo é sentido somente depois de muito tempo.
Tenho visto grandes barcos a vapor passando no Ganges e nessa hora quase sem serem notados, mas oh meu Deus! Que barulho terrível ouvia-se em seguida, quando as ondas arrebentavam-se contra a murada. Talvez um pedaço da margem se desprendesse e caísse na água. Um elefante quando entra numa cabana ocasiona grandes estragos e por fim, a derruba. O elefante da emoção divina entra na cabana deste corpo e a despedaça. Sabe o que realmente ocorre? Quando uma casa pega fogo, inicialmente só poucas coisas queimam. Surge, então, o grande tumulto. Assim também, o fogo do conhecimento destrói em primeiro lugar os inimigos da espiritualidade como a paixão, raiva etc. Em seguida vem o ego. Por fim, uma violenta emoção ocorre na estrutura física. Pode pensar que tudo vai terminar, mas Deus não o soltará enquanto o menor traço de sua doença não desaparecer. Simplesmente não pode sair do hospital se seu nome estiver registrado lá. Enquanto a doença não estiver perfeitamente curada, o médico não lhe dará alta. Porque, afinal de contas, registrou seu nome no hospital. Todos riem. Keshab não parava de rir com a alusão do mestre ao hospital. Então Sri Ramakrishna falou de sua própria doença. A Keshab Hida costumava dizer-me, jamais vi antes tal êxtase de Deus, nem tanta doença. Estava então muito doente com uma diarreia persistente. Era como se milhões de formigas roessem meu cérebro, mas apesar disso, a conversa espiritual prosseguia, dia e noite. Dr. Ramadina Tagore foi chamado para me ver. Encontrou-me falando sobre as verdades espirituais. Que louco! Disse, nada sobrou dele a não ser alguns ossos e ainda raciocina. Mestre, Keshab, tudo depende da vontade de Deus. Ó Mãe, tudo é feito segundo tua doce vontade. Tu és na verdade aquela que tem vontade própria, redentora da humanidade. Tu fazes teu próprio trabalho, os homens somente o consideram seu. Para tirar o máximo de vantagem do orvalho, o jardineiro remove a terra da rosa baixa até a raiz. A planta cresce melhor, devido à umidade. Talvez seja por isto que você também está sendo sacudido até as raízes. A Keshab e o mestre riem. Pode ser que vá fazer coisas incríveis quando voltar. Sempre que você está doente fico profundamente desassossegado. Depois de ouvir falar de sua última doença, eu chorava mãe nas primeiras horas do dia. Orava mãe, ó mãe, se algo acontecer a Keshab, com quem vou conversar em Calcutá? Vindo a Calcutá ofereci frutas e doces à Mãe Divina, orando pelo seu bem-estar. Os devotos estavam profundamente tocados com o amor de Sri Ramakrishna por Keshab e sua ansiedade pelo líder Brahmo. Mestre, e mais desta vez, para falar a verdade, não me senti tão ansioso assim. Somente me preocupei durante 2 ou 3 dias. A mãe de Keshab, já bastante idosa, veio até a porta do quarto, a mesma pela qual Keshab havia entrado. O Manad disse em voz alta, ao mestre, Senhor, aqui está a mãe de Keshab, saudando-o. Sri Ramakrishna sorriu. O Manad disse novamente, a mãe pede-lhe que abençoe Keshab pois assim, ele ficará curado. Mestre, a mãe de Keshab por favor ore a Mãe Divina, doadora de toda a felicidade. Ela o aliviará de todos os seus males. A Keshab não fique por muito tempo nos aposentos internos. Afundará cada vez mais na companhia das mulheres. Você se sentirá melhor se ouvir falar somente de Deus. O mestre disse essas palavras com uma voz séria e então, começou a rir como um menino. Disse a Keshab, deixe-me ver a sua mão. Pesou-a alegremente como uma criança. Por fim disse, e não, sua mão está leve. Hipócritas têm mãos pesadas. Todos riem. O Manad, na porta, novamente disse ao mestre, a mãe pede para abençoar Keshab. Mestre, há gravemente o que posso fazer? Só Deus abençoa a todos. Tu fazes teu próprio trabalho, os homens apenas o consideram seu. Deus ri em 2 ocasiões. Ri quando 2 irmãos dividem a terra entre si. Colocam uma corda através da propriedade e dizem um para o outro, esse é meu lado e aquele, é o seu. Deus ri e diz para si mesmo, Nora, esse universo inteiro é meu e eles dizem, a respeito de um pedaço de terra, este lado é meu e aquele, é seu. Deus também ri quando o médico diz à mãe que chora em desespero, pelo filho doente, não temas, mãe. Curarei teu filho. O médico não sabe que ninguém pode salvar a criança se Deus desejar que ela morra? Todos ficam em silêncio. Foi então que Keshab foi tomado por um acesso de tosse, que durou muito tempo.
A visão de seu sofrimento contristou a todos. Estava exausto e não aguentava mais ficar ali. Curvou-se ante o mestre e deixou o aposento, apoiando-se na parede como antes. Refrescos e doces haviam sido preparados para o mestre. O filho mais velho de Keshab estava sentado junto dele. Amrita apresentou o rapaz e pediu a Sri Ramakrishna para abençoá-lo. O mestre disse, e não me foi concedido abençoar ninguém. Com um sorriso acariciou gentilmente o rapaz. Amrita, com um sorriso está bem, faça o que melhor lhe agradar. Mestre, aos devotos não posso dizer uma coisa como, que você fique curado. Jamais peço à Mãe Divina para me dar o poder de cura. Somente oro por puro amor. É Keshab uma pessoa insignificante? É respeitado por todos, tanto pelos que buscam riqueza, como pelos santos. Uma vez visitei Dayananda, que estava hospedado na chácara. Reparei que estava extremamente ansioso com a chegada de Keshab e ia ao jardim a cada 5 minutos para ver se ele já havia chegado. Soube mais tarde que Keshab havia marcado um encontro com ele, naquele dia. Keshab, eu soube, não acreditava nos sacrifícios e nas divindades mencionadas pelos Vedas. Referindo-se a isso, Dayananda disse, Mora, o Senhor criou muitas coisas. Não pode ele ter feito as divindades, também? Continuando o mestre disse, Keshab está livre do orgulho que um instrutor de mente curta tem. Há muitas pessoas disse, se tem quaisquer dúvidas, vá lá a fim de que sejam esclarecidas. É minha maneira, também, dizer, o que farei com o respeito das pessoas. Que as virtudes de Keshab aumentem 1 milhão de vezes. Keshab é certamente um grande homem, todas as pessoas o respeitam, tanto os que buscam riquezas, como os homens santos. Desta maneira Sri Ramakrishna elogiou Keshab diante dos seus próprios discípulos. Depois de tomar refrescos, o mestre preparou-se para sair. Os devotos brahmos acompanharam-no até a carruagem, que estava esperando. Enquanto descia as escadas, o mestre reparou que não havia luz no andar térreo. Disse a Amrita e outros discípulos de Keshab, esses lugares deveriam ser bem iluminados. Uma casa sem luz fica à mercê da pobreza. Por favor, veja que não ocorra de novo. Sri Ramakrishna dirigiu-se para Dakshinesvar com 1 ou 2 devotos. No caminho para Dakshinesvar, voltando da casa de Keshab, Sri Ramakrishna parou na casa de Jayagopal Sen, eram aproximadamente 7 horas da noite. Na sala de visitas estavam reunidos parentes e vizinhos de Jayagopal. Vaikunta, irmão de Jayagopal, disse ao mestre, Senhor, somos pessoas do mundo. Por favor, dê-nos conselhos. Mestre, faça seu trabalho no mundo depois de ter conhecido Deus. Com uma mão segure os pés de lótus do Senhor e com a outra, faça seu trabalho. Vaikunta, é o mundo irreal? Mestre, sim, é irreal enquanto não se realizou Deus. Pela ignorância, o homem esquece-se de Deus e fala sempre de meu e eu. Afunda-se cada vez mais, enredado em Maya, iludido por mulher e ouro. Maya despoja-o do seu conhecimento a tal ponto, que não pode encontrar um meio de fugir, embora exista uma maneira. Ouça a canção. Quando a ilusão envolve o mundo, pela magia de Mahamaya, aquele Brahman está despojado de sentidos. E Vishu perde a consciência, que esperança existe para os homens? Todos sabem, por experiência própria, como o mundo é transitório. Olhem dessa maneira. Quantas pessoas já vieram ao mundo e da mesma maneira, foram embora? As pessoas nascem e morrem. Num dado momento o mundo é, para em seguida, não ser mais. É transitório. Aqueles que pensam ser muito íntimos de vocês, não mais existirão quando fecharem os olhos, por ocasião da morte. Assim também, há pessoas que não têm parentes próximos e a fim de tomarem conta de um neto, não vão a Benares para levar uma vida santa. Oh, o que vai acontecer com meu Aru? Perguntam. Primeiro constrói-se um canal estreito, onde é colocada a armadilha, mais aberta a passagem fica. O peixe, tendo uma vez passado com segurança pela porta, não sai de novo. Mesmo que haja uma saída encerrada dentro do seu casulo, a lagarta permanece aí para morrer. O mundo é ilusório e transitório. Um vizinho, por que senhor, deveria uma pessoa segurar Deus com uma das mãos e o mundo com a outra? Por que deveria esticar a mão para segurar o mundo, se é transitório? Mestre. O mundo não é transitório se alguém viver nele depois de ter conhecido Deus. Ouça outra canção. Ó mente, você não sabe como cultivar.
Improdutivo permanece o campo de sua vida. Se você o tivesse trabalhado bem, quão fecunda teria sido a colheita. Cerque-a em toda a volta com o nome de Cali. Se quiser manter sua colheita a salvo, esta é a cerca mais forte de todas. Porque a própria morte não pode aproximar-se dela. Prestou atenção à canção? Cerque-a em toda a volta com o nome de Cali. Se quiser manter sua colheita a salvo, entregue-se a Deus e tudo alcançará. Esta é a cerca mais forte de todas. Porque a própria morte não pode se aproximar dela. Sim, realmente é uma cerca muito forte. Se realizar Deus, não verá o mundo como sem substância. Aquele que realizou Deus, sabe que o próprio Deus tornou-se o mundo e todos os seres vivos. Quando alimentar seu filho, deve sentir que está alimentando Deus. Deve olhar seu pai e sua mãe como verdadeiras manifestações de Deus e da Mãe Divina e servi-los como tal. Se um homem entra no mundo depois de ter realizado Deus, geralmente não mantém relações físicas com a esposa. Ambos são devotos, gostam de falar somente de Deus e passam o tempo todo em conversas espirituais. Servem outros devotos de Deus, porque sabem que somente Ele tornou-se todos os seres vivos, e sabendo disso, dedicam suas vidas ao serviço dos outros. Vizinho, e mais, Senhor, tal marido e mulher não são encontrados em lugar algum. Mestre, sim, podem ser encontrados, embora sejam raros. As pessoas mundanas não podem reconhecê-los. A fim de levarem esse tipo de vida, tanto o marido como a esposa devem ser espiritualizados. É possível levar uma vida assim, se ambos tiverem experimentado a felicidade de Deus. A graça especial de Deus é necessária para criar esse casal, senão haverá sempre desentendimento entre eles. Neste caso, um tem que deixar o outro. A vida torna-se insuportável se marido e mulher não se entendem. A esposa dirá a seu marido dia e noite: por que meu pai me casou com uma pessoa assim? Não consigo o suficiente para comer ou alimentar meus filhos. Não tenho bastante roupa para cobrir meu corpo ou dar a meus filhos. Não ganhei nem uma joia de você. Como me fez infeliz! Ah! Você mantém os olhos fechados e murmura o nome de Deus. Agora desista dessas ideias malucas. Devoto, certamente a esses obstáculos. Além disso, as crianças podem ser desobedientes. Não há fim para as dificuldades. Agora, Senhor, qual é a solução? Mestre, é extremamente difícil praticar disciplina espiritual e, ao mesmo tempo, levar uma vida de chefe de família. Há muitas desvantagens, doença, tristeza, pobreza, desentendimento com a esposa e filhos desobedientes, bobos e teimosos. Não preciso dar-lhe uma lista deles. Há uma saída. Deve-se orar a Deus, ficar às vezes em solidão e esforçar-se para realizá-lo. Vizinho, deve-se abandonar o lar, então? Mestre, não totalmente. Sempre que tiver uma hora livre permaneça em solidão por 1 ou 2 dias. Nesse período não entre em contato com o mundo de fora e não mantenha qualquer tipo de conversa sobre coisas do mundo. Deve-se viver ou na solidão ou na companhia dos homens santos. Vizinho, como se pode reconhecer um homem santo? Mestre, aquele que dedicou o corpo, a mente e seu ser mais íntimo a Deus é, certamente, um santo. Aquele que renunciou à mulher e ouro também o é. É um santo aquele que não olha uma mulher com os olhos do mundo. Jamais se esquece de olhá-la como sua mãe e oferecer-lhe sua adoração, se estiver perto dela. O homem santo pensa frequentemente em Deus e não se entrega a conversas, exceto a respeito de coisas espirituais. Além do mais, serve a todos os seres, sabendo que Deus reside no coração de todos. Esses são, em linhas gerais, os sinais de um santo. Vizinho, deve-se viver sempre na solidão? Mestre, você reparou as árvores da calçada, ao longo da rua? Ficam cercadas quando são muito jovens, pois do contrário, o gado poderia destruí-las, mas não há qualquer necessidade de cercas quando seus troncos ficarem grossos e fortes. Então não se quebrarão mesmo que um elefante seja amarrado nelas. Assim também, não haverá necessidade de se preocupar nem ter medo quando sua mente tornar-se tão forte como um tronco grosso. Em primeiro lugar, consiga a discriminação. Quebre a jaca somente depois que haver untado as mãos com óleo, pois desta maneira, o líquido pegajoso não as sujará. Vizinho, o que é discriminação? Mestre, indiscriminação é o raciocínio pelo qual uma pessoa sabe que somente Deus é real e tudo mais é irreal.
real significa eterno e irreal, transitório. Aquele que tiver discriminação, sabe que Deus é a única substância e tudo mais é não existente. Com o despertar deste espírito de discriminação, um homem deseja conhecer Deus. Ao contrário, se o homem ama o irreal, como confortos materiais, nome, fama e riqueza, então, não deseja conhecer Deus, aquele que é a própria natureza da realidade. Através da discriminação entre o real e o irreal, uma pessoa procura conhecer Deus. Ouça esta canção. Venha, vamos dar um passeio, ó mente, até Cali, a árvore que realiza todos os desejos. E sob ela colhe os 4 frutos da vida. De suas 2 esposas, desapego e mundanismo. Trazem apenas desapego, em seu caminho para a árvore. E pergunte a seu filho discriminação sobre a verdade. Dirigindo sua mente para o interior, conquista-se discriminação e através da discriminação, pensa-se na verdade. A mente sente o desejo de ir dar um passeio até Cali, a árvore que realiza todos os desejos. Alcançando aquela árvore, isto é, chegando perto de Deus, pode-se sem qualquer esforço, colher os 4 frutos, a saber, Dharma, Artha, Kama e Moksha. Sim, depois de realizar Deus, obtém-se também, se quiser, Dharma, Artha e Kama, necessários para se levar uma vida mundana. Vizinho, e então, por que deve alguém chamar o mundo Maya? Mestre, e enquanto uma pessoa não tiver realizado Deus, não deve renunciar ao mundo, seguindo o processo Neti, mas aquele que atingiu Deus sabe que foi Deus que se tornou tudo. Então vê que Deus, Maya, seres vivos e o universo formam um só todo. Deus inclui o universo e seus seres vivos. Suponhamos que você separou a casca, a polpa e as sementes da fruta bel e alguém lhe pergunte qual o peso da fruta. Vai deixar de lado a casca e as sementes e pesar somente a polpa? Não, absolutamente. Para conhecer o verdadeiro peso da fruta, tem que pesar toda ela, a casca, a polpa e as sementes. Só então, poderá dizer qual é o peso real. A casca pode ser comparada ao universo e as sementes aos seres vivos. Enquanto estiver empenhada em discriminação, uma pessoa diz para si mesma que o universo e os seres vivos são o não eu e sem substância. Nesse momento pensa somente na polpa como substância e a casca e as sementes como sem substância. Depois que a discriminação acabar, a pessoa sente que as 3 partes da fruta formam juntas uma unidade. Compreende que a matéria que produziu a polpa de fruta também produziu a casca e as sementes. Para conhecer a verdadeira natureza da fruta bel, temos que conhecer todas as 3. Trata-se do processo de evolução e involução. O mundo depois da dissolução, permanece envolvido em Deus e Deus, por ocasião da criação, evolve com o mundo. A manteiga vai com o soro e o soro com a manteiga. Se há uma coisa chamada soro, então existe a manteiga e, se há uma coisa chamada manteiga, então o soro também existe. Se o ser existe, então, o não eu deve também existir. O mundo fenomenal pertence àquela realidade verdadeira a qual o absoluto pertence, também, o absoluto pertence àquela própria realidade a qual o mundo fenomenal pertence. Aquele que é realizado como Deus, também, tornou-se o universo e seus seres vivos. Aquele que conhece a verdade que foi ele somente que se tornou pai e mãe, filho e vizinho, homem e animal, bem e mal, santo e pecador e assim por diante. Vizinho, e neste caso não há virtude nem pecado? Mestre, ambos existem e não existem. Se Deus mantém o ego no homem, então ele mantém nele a noção de diferenciação e também, o de virtude e erro, mas de alguns seres raros, ele apaga completamente o ego e eles vão além da virtude do erro, bem e mal. Enquanto um homem não realizou Deus, retém o sentido de diferenciação e o conhecimento de bem e mal. Pode-se dizer, virtude e pecado são a mesma coisa para mim. Estou fazendo apenas como Deus me ordena. Mas sabe no fundo do coração que são meras palavras. Comete uma ação, mas sente uma palpitação no coração. Mesmo depois que Deus tenha sido realizado, ele mantém na mente do devoto, se ele assim o desejar, o sentimento do ego servo. Naquele estado o devoto diz, ó Deus, tu és o amo e eu sou teu servo. Esse devoto só se sente bem com conversas e atos espirituais. Não gosta da companhia de pessoas sem Deus. Não se interessa por qualquer trabalho que não seja de natureza santa. Veja que Deus faz diferença mesmo com esse devoto. Vizinho, o Senhor nos disse para viver no mundo depois de ter conhecido Deus. Pode Deus ser realmente conhecido?
Mestre, em Deus não pode ser conhecido pelos órgãos dos sentidos ou pela mente, mas ele pode ser conhecido pela mente pura, pela mente livre de desejos mundanos. Vizinho, em quem pode conhecer Deus? Mestre, em certo. Quem pode realmente conhecê-lo? Quanto a nós é suficiente conhecer dele tudo de que necessitamos. Qual a necessidade que tenho de um poço inteiro de água? Um jarro é mais do que suficiente para mim. Uma formiga foi até uma montanha de açúcar. Tinha ela necessidade de uma montanha inteira? Um grão ou dois eram mais do que suficientes. Vizinho, em Senhor, somos como os pacientes com febre tifoide. Como podemos ficar satisfeitos com um simples jarro de água? Queremos conhecer a totalidade de Deus. Mestre, é verdade, mas há, também, remédio para o tifo. Vizinho, em que remédio, Senhor? Mestre, em a companhia de homens santos, repetir o nome de Deus e cantar suas glórias e oração ininterrupta. Orei à Mãe Divina, Mãe, não procuro conhecimento. Aqui está, toma teu conhecimento, toma a tua ignorância. Dá-me apenas amor puro por teus pés de lótus. Não lhe pedi mais nada. Tal doença, tal remédio. O Senhor diz no Gita, Mo Arjuna, refugie-se em mim e o livrarei de todos os pecados. Tome refúgio em seus pés. Ele lhe dará reta compreensão. Ele tomará inteira responsabilidade por você e então, ficará livre da febre tifoide. Pode alguém conhecer Deus com uma mente como essa? Pode alguém despejar 2 litros de leite num pote de meio litro? Poderemos alguma vez conhecer Deus se Ele não nos deixa conhecê-lo? Por conseguinte, digo, refugie-se em Deus. Deixe-o fazer aquilo que Ele quer. Ele tem poder próprio. Que poder há num homem? Apêndice. 1. É o poder primordial que se tornou o universo e seus seres vivos e os 24 princípios cósmicos. É como o caso de involução e evolução, e isto é, antes da criação, o universo e seus seres vivos e os 24 princípios cósmicos permanecem envolvidos no poder primordial e depois da criação gradualmente evolvem dele. 2. Sri Ramakrishna.